Programa Bate-Papo na Praça. Apoio Cultural. Cerveja Paulistinha, a gelada para todas as horas. Olá, amigos da nossa TV Noroeste. No ar, a partir de agora, mais um Bate-Papo na Praça. O nosso encontro semanal aqui no seu canal 19. O programa de hoje vai falar sobre imposto de renda. Para falar sobre imposto de renda, está aqui o contabilista e empresário Sérgio Luiz Sabioni, que vai dar declarações, vai orientar você de como proceder com o preenchimento da declaração de imposto de renda ano base 2020, ano de declaração este ano de 2021. O Bate-Papo na Praça começa em 30 segundos na tela da sua TV Noroeste. Muito bem, estamos então começando mais um Bate-Papo na Praça aqui pela TV Noroeste. Ao meu lado, o Sérgio Luiz Sabioni, que é contador e diretor do Escritório Contab, empresa que presta serviço de contabilidade há mais de 35 anos aqui na cidade de Birigui. Sérgio, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos falar um pouquinho sobre o nosso leão, o leão do imposto de renda. Obrigado você pelo convite, é um prazer sempre estar aqui junto com você. Sérgio, a temporada de declaração de imposto de renda já está aberta. Já está aberta e vai até quando? Vai até o dia 30 de abril de 2021. Ano passado, eu me lembro que por conta da pandemia ela foi adiada, né, Sérgio? Sim. Esse ano não vai correr esse risco? Não estamos vendo nenhuma possibilidade de correr esse risco nesse ano. Valdecir, eu acho que o prazo estipulado pela Receita Federal deverá ser cumprido rigorosamente. Quem é que está obrigado a fazer declaração de imposto de renda? Está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda quem obteve no ano calendário de 2020 valores de rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 40 mil, quem teve receita da atividade rural superior a R$ 142.798,50, quem tem prejuízo a compensar na atividade rural, quem teve operações em bolsa de valores, quem teve ganhos de capital na alienação de bens móveis ou imóveis e quem tem um patrimônio em 31 de dezembro de 2020 superior a R$ 300 mil. Sérgio, vamos admitir uma pessoa com uma idade aí de 40 anos e que nunca fez declaração de imposto de renda, mesmo porque o ganho dela anual não ultrapassa os limites estabelecidos pela Receita Federal, que hoje é de 27 mil e poucos reais, não é isso? Então vamos admitir que essa pessoa tenha guardado desses seus rendimentos, de 27 mil por ano, tenha guardado numa poupança, alguma coisa, a quantia de 15 mil reais. E num patamar aí de 4, 5, 6 anos, ela consegue juntar um patrimônio financeiro de 60, 70, 80 mil reais. Ok? Essa pessoa compra um carro nesse valor. Ela é obrigada a declarar a compra desse carro? Não, ela não está obrigada a declarar a compra desse carro, porque primeiro, se ela foi juntando em 4, 5 anos um valor de 60 mil reais, se nós formos dividir esses 60 mil reais por ano, ela vai estar abaixo do limite obrigatório de declaração. E também um carro de 60 mil reais está abaixo do limite patrimonial de 300 mil reais, então, mesmo nessas condições, ela não está obrigada a declarar. O que a gente sempre orienta
é que, de qualquer forma, os documentos que geraram esse rendimento sejam guardados durante o prazo de 5 anos, porque mesmo que ela não esteja obrigada a declarar, por algum motivo ela pode ser solicitada pela Receita Federal a dar esclarecimentos a respeito. Então, é aconselhável a pessoa guardar um documento como se fazia antigamente, né? Para que a pessoa, numa eventual chamada da Receita Federal, ela possa comprovar esse rendimento. Sem dúvida nenhuma, porque independentemente da obrigatoriedade da declaração, Valdecir, a Receita Federal impõe a todos nós contribuintes que dos nossos rendimentos a gente tenha documentos da origem desse dinheiro, né? E, então, por isso que é importante. Então, para os nossos telespectadores é importante saber documentos, ganho, receita, né? Olerite de trabalho, se for o caso, mas também despesas é importante guardar, Sérgio, mesmo que se você não declarar, médicos hospitalares que tenha. Sim, mesmo não tendo que declarar, é importante, por quê? Porque ele pode ser notificado pela Receita Federal a confirmar se o médico realmente emitiu aquele recibo para ele, porque às vezes ele não ele não está obrigado a declarar, né? Mas o médico está obrigado a declarar, e ele pode então ser intimado a esclarecer se realmente o médico passou aquele recibo para ele por cruzamento de informações. E ele tendo o documento, ele fica fácil para ele esclarecer se realmente aquela consulta ocorreu. Sérgio, nossa equipe fez uma pesquisa sobre prováveis dúvidas que os contribuintes possam ter com relação à declaração ou não do imposto de renda. Uma delas é o seguinte: a pessoa ela ganha no ano todo o inferior aos 27 mil que a Receita Federal exige. Só que ela recebeu uma herança no valor de 20 ou 25 mil reais nesse ano que passou. Ela tem que declarar o imposto de renda, porque somando a herança com mais o salário que ela ganhou, ultrapassando o limite dos 27 mil, ela precisa declarar? Não há necessidade dela declarar, Valdecir, porque primeiro o rendimento tributável dela está inferior a 28.559. E partindo do princípio que a herança foi estabelecida no valor de 20 mil reais, do ponto de vista patrimonial está abaixo dos 300 mil. Portanto, ela não preenche os dois requisitos aí fundamental para a obrigatoriedade da declaração. Uma outra pergunta que acontece justamente depois que homens e mulheres começaram a trabalhar, portanto, ter sua vida independente. Maridos ou casais sempre fazem declaração pelo homem, coloca a esposa como dependente. Dali para frente, a esposa arruma um trabalho e a pessoa então pensa em fazer a declaração separado. Existe alguma possibilidade de a Receita notificar essa pessoa por ter feito isso? Vou mais detalhar essa pergunta que eu estou te fazendo, Sérgio. Durante 10 anos de casamento, a pessoa declarou sempre a mulher como dependente e anuncia que é casada e a mulher é dependente. Em determinada idade, essa mulher, ela arruma um emprego, passa a ganhar um salário talvez até compatível com o que o marido ganhe, e eles resolvem fazer as declarações em separado. Isso é permitido? Pode ser feito? Isso pode ser feito, porque a opção, Valdecir, do casal declarar em conjunto ou isoladamente, essa opção ela é anual. Então, o casal pode escolher declarar em 2021, né, em conjunto, e em 2022 resolverem que vão declarar em separado. Aí é uma questão de fazer conta matemática para ver o que é mais benéfico, né? Aonde o casal pode ter possibilidade de ter uma restituição de imposto de renda maior ou pagar menos quando for o caso. E se esse casal tiver um filho ou 2 filhos, quem é que lança como dependente? O marido ou a esposa? Olha, aí pode haver, se são 2 filhos, pode haver uma divisão, um dependente para cada lado. Ou um dos cônjuges escolhe declarar os 2 e o outro não declara nenhum. Tem uma outra pergunta aqui, Sérgio, de uma pessoa que comprou um apartamento no ano passado. Eu vou falar os valores aqui, mas esses valores são supostos, né? Não é exatamente o que acontece. Mas o que interessa é a finalidade da pergunta. A pessoa pagou 200 mil reais no apartamento, ok? Que pelo valor financeiro já acho que cabe a declaração. Mas ele gastou com a reforma do apartamento mais 100 mil reais. Portanto, ele tem um imóvel aí
E para a gente falar de valor de imóvel, eu vou falar que ele gastou 150 mil reais. Então, a compra do apartamento, mais o gasto em materiais de construção, elevaram-se em 350 mil reais. Ele pode lançar a aquisição desse apartamento pelo valor de 350, ou ele tem que declarar os 200 que ele pagou do apartamento e mais os 150 com materiais de construção? Bom, vamos colocar a seguinte situação, vamos dizer, se ele tem um apartamento de 200 mil reais e rendimentos abaixo dos 28.559, ele estaria desobrigado à declaração. Nessa situação, ele fez uma reforma de 150 mil reais, como você disse. Então, o custo desse apartamento passou de 200 mil para 350 mil reais. Então, se ele não vinha declarando o apartamento porque ele estava desobrigado, a partir dos gastos, ele passa, então, a ter a obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda. E aí eu aconselharia ele descrever na declaração que ele adquiriu o apartamento em tal data pelos 200 mil reais, tendo gasto de reformas, de ampliação, o valor de 150 mil reais, né, e jogando lá na coluna anterior os 200 mil reais que ele já tinha, e o gasto da construção durante o ano de 2020 de 150, estabelecendo na coluna, então, de 2020 o valor de 350 mil reais. É até interessante que ele faça isso, primeiro porque ele passa a ter a obrigatoriedade da declaração e também porque ele eleva o custo de aquisição de um bem que, caso ele venda lá na frente, ele pode não ter ganho de capital e, portanto, não pagar imposto, né? Ou pode ter um ganho de capital menor do que ele teria sem que ele tivesse jogado os gastos de ampliação de reforma e ter que pagar um imposto menor. O importante é que no cartório, então, ele não precisa atualizar esses valores, né, Sérgio? Ele comprovando que ele comprou o apartamento por 200, gastou mais 150 de materiais de construção, declarando isso no imposto de renda, é o suficiente para que ele possa vender esse apartamento por 360, daqui a um ano, sem pagar o ganho de capital, ou pagaria só sobre os 10 mil? Olha, é o seguinte, ele não tem nenhuma necessidade de fazer a averbação lá na matrícula do imóvel, dos gastos de reforma ou ampliação. O importante é que ele tenha, evidentemente, os comprovantes desses gastos, né? Então, Valdecir, se ele levou isso daí para 350 mil reais, ele só pagaria o imposto sobre o ganho. Então, se ele vendesse esse apartamento por 360 mil, ele teria, então, um ganho só de 10 mil reais, porque ele tinha um apartamento de 200, gastou 150, elevou esse custo de aquisição para 350, vendeu por 360, ele só vai ter os 10 mil reais, e só sobre esses 10 mil reais é que ele vai calcular os 15% de imposto de renda sobre o ganho. De qualquer forma, mesmo que for 10 mil reais, não tem um limite de ganho, então. Qualquer ganho que seja ganho mesmo, tem que pagar os 15%. Sem sombra de dúvida. 10 reais, 15%. 10 reais, 15%. É lógico que existem algumas alternativas na legislação, por exemplo, o contribuinte tem uma residência e ele vende essa residência para poder comprar uma outra residência. Então, ele tem um prazo aí de 180 dias que, se ele comprovar que ele utilizou o dinheiro da venda de um imóvel, né, para a compra de outro imóvel, mesmo que na venda do primeiro imóvel esteja acima do valor de aquisição, ele pode se beneficiar de uma isenção. Então, nesse mesmo caso, vamos pegar o apartamento que ele gastou 200 mil reais para compra, mais 150 de reforma, são 350. Ele comprou um apartamento por 600. A diferença de 350 para 600 são 250. Ele pode comprar esse apartamento e esses 250 mil reais, mesmo que ele não devolva nada, faça uma permuta, por exemplo, mata na Receita Federal a compra de um pelo outro? Sim, se ele do prazo de 6 meses, né, 180 dias, ele utilizar todo o dinheiro que ele obteve na venda do imóvel, mesmo que o valor tenha dado ganho de capital, ele comprovar que no prazo de 180 dias ele utilizou todo esse dinheiro para comprar um outro imóvel num valor maior, então ele está dispensado da tributação do ganho de capital. Então eu vou simplificar. Esse mesmo apartamento, que ele pagou 200, mas gastou mais 150, mas ele vendeu por 600 mil, em 6 meses, se ele comprar um outro apartamento pelos 600 mil, está isento da tributação. Perfeito. É isso? É isso. A gente vai para um rápido intervalo
e na volta vamos falar sobre o auxílio emergencial do governo federal em épocas de pandemia na declaração do imposto de renda. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. Contab, contabilidade e assessoria empresarial, empresa moderna com tecnologia de ponta, comprometida e atenta às necessidades dos seus clientes. Um grupo de colaboradores com especialização constante nas áreas contábil, fiscal, trabalhista, tributária, previdenciária e jurídica. Certificada no Programa de Qualidade de Empresas Contábeis pelo Sescom São Paulo. Contab, Rua Bento da Cruz 714, Centro, Birigui. Não importa se é outono, inverno, primavera ou verão, Guaraná Paulistinha é o sabor de toda a estação. São mais de 40 anos de tradição fazendo parte da sua história. Guaraná Paulistinha. Sua sede termina aqui. E voltamos com o nosso bate-papo na praça, hoje conversando com o contador e empresário Sérgio Luiz Sabione, que está aqui ao meu lado. E estamos conversando sobre imposto de renda. Sérgio, entre aquelas perguntas que a gente está formulando para você, tem uma aqui que é interessante. A pergunta é: minha filha completou 22 anos em 16 de dezembro de 2020. Posso incluí-la ainda como dependente, visto que a maior parte do ano ela ainda estava com 21 anos? Pode incluí-la como dependente, né? E até porque até os 24 anos pode ser considerado como dependente, e acima desses 24, se estiver cursando cursos universitários, ainda há essa possibilidade de lançá-la como dependente na declaração de imposto de renda. E pode lançar todas as despesas com ela no ano inteiro? Sim. Não precisa ser proporcional? Não precisa ser proporcional. Beleza. Mais uma pergunta aqui, Sérgio, olha. Possuo união estável há 4 anos e declaro minha companheira como dependente. Minha companheira recebe pensão alimentícia, porém, arco com muitas despesas da minha filha, que é enteada dele, como escola, alimentação, plano de saúde, etc. Posso declarar minha enteada como dependente? E mais, me ajudaria muito, uma vez ela entrando na minha declaração de imposto de renda, consigo pleitear junto à minha empresa plano de saúde para minha enteada como dependente. Bom, pelo que eu entendi da pergunta, ele está jogando a cônjuge como dependente. Isso. Né? E ele quer lançar a filha dela também. Entendo que ele pode lançar a filha dela como dependente, né? E as despesas e a pensão dela lançar como rendimento na declaração dele e lançar a filha como dependente, sem problema nenhum. O que não pode, por exemplo, é o pai dessa menina declarar que ela também é dependente, né? Correto. Vamos dizer, quando a possibilidade desse dependente ser declarado em 2 declarações, né, separadas, tem que haver a opção por uma delas. Não pode declarar o mesmo dependente na declaração de um e dependente na declaração do outro. No caso da filha, né, ela seria declarada na declaração dele por questões da mãe dela, né, porque ele está lançando a mãe dela como dependente dele. E automaticamente a filha, nessas condições, também poderia ser lançado como dependente. E se ela mora com ele, é justo, né, Sérgio, que ele declare ela como dependente, né? Sem dúvida, não é só o quesito, não é o quesito essencial ou o quesito que autorizaria essa questão, mas por estar sendo lançada o cônjuge, que é a mãe, como dependente, então aí ele tem direito de lançar a filha como dependente também. Sérgio, o ano passado foi um ano atípico na vida, acho que do mundo inteiro. Em virtude disso, da pandemia, que ainda está assolando grande parte do mundo aí, o governo lançou o benefício emergencial. Como que as pessoas devem se portar agora diante da Receita Federal na hora de fazer essa declaração? Quem pode e quem não pode ou quem não deve declarar que recebeu o auxílio emergencial? Uma outra pergunta que eu faço para você me responder junto com essa.
o governo tem artifícios e argumentos para saber quem recebeu e para cruzar na declaração de imposto de renda, não é isso? Certo, é isso daí mesmo, Valdecir. Bom, o auxílio emergencial, para quem está obrigado a declarar o imposto de renda, ele tem que declarar. Então, se ele está obrigado a declarar o imposto de renda, ele tem que declarar o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, para quem está obrigado a declarar o imposto de renda, né, ele tem que ser tributado se esse rendimento ultrapassar os R$ 28.847,76. Né? Então, esse rendimento, esse auxílio emergencial, ele pode ser tributável, como pode não ser tributável, dependendo da situação que se apresenta o contribuinte. Então, é uma questão a ser analisado caso a caso. O que acontece com uma pessoa que recebeu no ano R$35 mil, recebeu o auxílio, mas presta declaração sem informar que recebeu? Bom, ele vai estar omitindo um rendimento. Provavelmente a Receita Federal ela tem o controle disso e ele provavelmente vai cair na malha fina e vai ser notificado a acertar a declaração dele nos termos legais. E para aqueles que não querem nem saber de declaração, Sérgio? Tem pessoa que não quer declarar, não vai declarar, mas a gente sabe que as multas são pesadas e até com exclusão do próprio CPF da pessoa, né, pela Receita, é isso? Não, hoje, Valdecir, não tem mais, assim, excluído o CPF ou fazendo com que a pessoa fique sem o CPF. Né? Ela tem as obrigatoriedades na hora de declarar, dentro daquelas situações que a obriga a declarar. Se ela não declarar, ela tem as penalidades, né? Ela tem multas por não declaração. Se tiver imposto a pagar, ela vai ter que pagar esse imposto com todos os acréscimos legais, né? Então, tem aquelas penalidades previstas em lei, né? Que ela vai ter que arcar caso ela estivesse obrigada efetivamente a declarar. Com relação à Receita Federal, a declaração que ela fornece, a forma como uma pessoa deve proceder. Antigamente a gente sabe que era muito mais difícil, era até por papéis, né, que você comprava na livraria para preencher, para entregar. Hoje, no próprio site da Receita Federal, você baixa o arquivo e a maioria das pessoas, às vezes, até consegue fazer a declaração. Mas é uma declaração que é muito simples assim, Sérgio? Ou necessita necessariamente da orientação de um contador para o preenchimento correto? Olha, Valdecir, a legislação tributária brasileira ela é altamente complexa, né? Então, eu vou dizer para você que pode ser que tenha pessoas que não são profissionais da contabilidade ou não atuam profissionalmente na área do direito tributário, que possa ter condições de preencher a declaração de imposto de renda. Mas o ideal é que ela faça essa declaração com um profissional da contabilidade, com um profissional especializado na área do direito tributário, porque a legislação é muito complexa e então ela pode, às vezes, cometer um erro grave, né, que pode refletir do ponto de vista financeiro num prejuízo muito maior do que os honorários que ela pode pagar para um contador ou para um especialista na área de direito tributário. Para realizar isso, né? Para realizar o preenchimento da declaração de imposto de renda. Um profissional capacitado para orientar. Sem dúvida nenhuma, porque o preenchimento em si parece simples, e até tem declarações que são bem simples, né? Mas tem situações de alta complexidade na declaração, ou algum detalhinho que pode fazer toda a diferença na hora do preenchimento. Então, sempre é importante que a pessoa procure um auxílio de um profissional especializado na área da declaração de imposto de renda, na área da legislação do imposto de renda da pessoa física. Mesmo que a pessoa tenha o auxílio de um contador, mas pode acontecer, por exemplo, dela esquecer, daí a pouco achou uns papéis lá, uns recibos médicos, odontológicos que ela gastou no ano anterior e que ela deveria ter declarado e acabou esquecendo de declarar, ou vendeu um imóvel, um carro, alguma coisa assim.
mesmo que ela tenha entregue essa declaração, é possível fazer retificação? Sempre. Né? A retificação da declaração de imposto de renda, dentro dos 5 anos, você pode e deve fazer a retificação sempre que você tiver que corrigir alguma informação equivocada, errada, né? Eu posso, interrompendo você só um pouquinho, eu posso fazer uma retificação esse ano de uma declaração que eu prestei há 3 anos atrás? Sem dúvida nenhuma, você pode fazer a retificação. O que às vezes é uma confusão aí, Valdecir, é o seguinte: o que eu não posso mais fazer depois de fim do prazo da declaração de imposto de renda? Nós temos 2 modelos de declaração, o simples e o completo. Durante o prazo de entrega da declaração, se eu entreguei no simples e vi que eu errei e que cabe eu entregar no completo, eu posso fazer a mudança, né? Fim do prazo, eu não posso mais fazer essa mudança. Agora, retificar a declaração nos 5 anos posteriores, ou seja, dentro do prazo prescricional, eu posso fazer a retificação e alterar qualquer dado que eu eventualmente tenha constatado que foi de forma equivocada. O prazo que a Receita Federal concede é de 5 anos mesmo. Passou dos 5 anos, Sérgio, a pessoa pode falar assim: tudo que eu fiz de 6 anos para trás não tem mais problema de ser chamado pela Receita Federal para dirimir qualquer tipo de dúvida? Exato. Assim como o contribuinte tem o prazo de 5 anos para reclamar qualquer direito, a Receita Federal também tem 5 anos para reclamar qualquer direito. Findo esses 5 anos, não há mais possibilidade da Receita Federal questionar, do ponto de vista tributário, qualquer erro, equívoco, falta de pagamento do contribuinte, assim como se o contribuinte vê que ele pagou a mais, também não há mais possibilidade dele ressarcir, dele restituir esse valor. Sérgio, eu quero agradecer aqui a sua participação. Acredito que as perguntas e as suas respostas foram esclarecedoras para os nossos telespectadores. E eu gostaria de deixar o nosso espaço aqui reservado para você, para que você possa estar orientando os nossos telespectadores para qualquer dúvida que tenha, para que você possa estar, então, instruindo as pessoas de como proceder corretamente a entrega da declaração de imposto de renda 2021. E também, se você quiser, claro, deixar seu endereço, um contato para que alguém quiser tirar alguma dúvida com você sobre de como proceder com a entrega da declaração do imposto de renda. Ok, Valdecir. Bom, eu quero dizer a todos os nossos telespectadores, né, a todos que nos acompanham, que a melhor coisa que todos podem fazer com relação à declaração de imposto de renda pessoa física é ir mês a mês guardando todos os documentos que vão servir para a declaração do ano subsequente. Então, estamos agora em março, né? Então, tem lá uma pastinha dos documentos que vão servir para a declaração de janeiro agora, de fevereiro, de março, outros documentos que vão surgir em abril e assim sucessivamente. Chega em dezembro, todos esses documentos estão ali prontinhos, porque são eles que fazem toda a informação para a declaração de imposto de renda. Então fica bem simples, bem fácil, né? Não precisa estar correndo atrás de documentos. Então isso é muito importante. E o outro conselho é que procurem o seu contador, né? O profissional especializado na área tributária da sua confiança, para que ele seja bem orientado ao fazer o preenchimento da declaração, para que não ocorra nenhum problema futuro que possa vir a causar um prejuízo muito grande. Bom, para finalizar nosso programa, uma última perguntinha, Sérgio. Para quem está declarando imposto de renda pela primeira vez? Uma pessoa aí na faixa de 50 anos, tem rendimento agora, está apto a declarar, precisa declarar, mas ao longo da vida, com essas economias que ele foi fazendo, ele conseguiu comprar um terreninho, comprou uma casa, comprou alguma coisinha assim. Nessa primeira declaração, ele é obrigado a declarar as coisas que ele já tem, que ele já comprou, um terreno há 10 anos atrás, uma casinha, um apartamento, um carro, alguma coisa, ou ele declara só o que ele
conseguiu em 2020? Não, ele declara tudo, vou dizer. Então, se ele está fazendo a declaração agora em 2021, referente ao ano calendário 2020, né? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que declarar na coluna 2019, dessa declaração de 2021, todos os bens conseguidos durante a vida dele toda, então vão estar lá na coluna de 2019, e os bens que ele adquiriu em 2020, né, vão estar na coluna de 2020. Correto. Então ele tem que declarar tudo que ele tinha e o que ele adquiriu durante o ano calendário de 2020, que é o ano que ele está declarando. Falamos aqui então com o advogado, o doutor Sérgio Luiz Sabioni, que é proprietário também do escritório Contab e Contabilidade e que veio prestar ao nosso convite aqui esclarecimentos sobre a declaração do Imposto de Renda ano base 2020. Muito obrigado mais uma vez, Sérgio. Sempre à disposição aqui no nosso banquinho para a gente trocar ideias sobre assuntos de contabilidade. Muito obrigado, Valdecir, obrigado pela oportunidade, né? É sempre um prazer imenso estar aqui, né? Falando para esse público todo seu aí, que a gente sabe que é imenso. É uma satisfação muito grande, um privilégio. Muito obrigado. O nosso bate-papo fica por aqui. A você, um forte abraço, fique com a paz de Deus e até o nosso próximo encontro.